Estamos ao vivo agora. Certo. Boa tarde. Só um minutinho, André. Aldo, você quer dar uma palavra? Sim, eu abri o segundo dia, né? Abrimos o segundo dia, no primeiro seminário GT Epiteto, com apoio da Revista Prometeus, da pós-graduação em Filosofia da Universidade Federal de Sergipe, da pós-graduação em Metafísica da Universidade de Brasília, da Cátedra Unesco Arcai e do Estoicismo Artesanal. Um ótimo evento a todos. Comando é seu. Obrigado, Aldo. Estamos iniciando, então, a atividade dessa tarde. É o segundo dia do GT de Epiteto, o primeiro seminário do GT de Epiteto. Hoje são 8 de dezembro de 2020 e vamos iniciar com o nosso primeiro convidado desta tarde, que é o André Pereira da Silva. Ele é graduando da UESB e vai falar sobre Vida e Morte de Ivan Illich, a crítica senequiana. André, seja bem-vindo. Se quiser fazer uma pequena apresentação, fique à vontade, e você terá 30 minutos para a sua apresentação, incluindo a sua fala e as perguntas, ok? Bom trabalho. Ok, muito obrigado. Gostaria de agradecer a oportunidade. Em relação à organização do tempo, eu vou fechar a apresentação em 20 minutos e deixo os 10 minutos restantes para as perguntas, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. A minha apresentação ela se segmenta em 3 momentos. No primeiro momento, eu vou falar sobre a vida e a morte de Ivan Illich. Na realidade, a morte de Ivan Illich, que é uma novela de Tolstói. Em um segundo momento, eu vou falar sobre Sêneca. O livro que eu vou utilizar como referência é o Edificar-se para a Morte. A compilação das cartas a Lucílio, feitas pela professora Renata Casarini. Em um terceiro momento, eu vou fazer uma aproximação um pouco mais categórica entre Sêneca, certo? Entre a ideia de edificar-se para a morte e a novela de Tolstói, A Morte de Ivan Illich. Entretanto, ao longo do percurso, à medida em que eu for apresentando tanto o pensamento de Sêneca, no segundo momento, como a morte de Ivan Illich, essa aproximação ela é meio que simultânea. Mas vamos lá. Aqui, nesse slide que começo, eu utilizei essa gravura que se refere a Cronos, né? Cronos devorando um dos seus filhos, e o Rubem Alves, em uma de suas crônicas, exemplifica algo que me agrada muito. Ele diz que, de certo modo, esse afresco lembra a passagem do tempo, né? O tempo está sempre devorando o que é mais recente, o que acaba de surgir. Essa é a ideia que esse afresco sujeita. Eu coloquei uma citação do Sêneca, que é: lembra-te de que vais morrer. Nesse livro, A Morte de Ivan Illich, o Tolstói vai fazer uma crítica extremamente rigorosa à sociedade russa do século XIX. Eu gostaria de lembrar que essa novela de Tolstói, que é uma novela curta, extremamente curta, ela é extremamente conhecida e reconhecida como um dos clássicos do gênero, né? Como uma das maiores novelas do século XIX. De certo modo, a sociedade criticada nessa novela é, sobretudo, a sociedade de Tolstói, e representa muito da crítica de Tolstói àquele ambiente do seu convívio. Para que a leitura da morte de Ivan Illich fique mais clara, eu gostaria de lembrar que Tolstói era um homem que se converteu ao cristianismo a partir de um certo momento de sua vida. O Tolstói renuncia ao título de conde, ele compartilha algumas das suas terras com as camadas mais pobres da sociedade, e o Tolstói viveu sempre uma relação extremamente conturbada com a sua companheira. Ou seja, o Tolstói foi um grande crítico de sua sociedade, foi alguém, de certo modo, revoltado com aquele contexto de concentração de renda, e foi alguém que viveu uma relação sempre conturbada com sua companheira. Isso é algo que vai aparecer na morte de Ivan Illich, que é um romance de Dostoiévski. Tolstói, perdoe a confusão.
Esse livro, A Morte de Ivan Ilitch, retrata a história de um juiz, em um momento, um membro da Suprema Corte Russa, um homem sempre rico, assim, que sempre viveu entre as camadas historicamente mais ricas da sociedade russa, e que vivenciou sempre uma vida extremamente confortável. Ivan Ilitch é um homem competente, é um homem sério, sensato, um homem extremamente correto, uma rotina extremamente rigorosa, e que ao longo de sua vida foi galgando posições em relação à hierarquia do funcionalismo público da sociedade russa, certo? O Ivan Ilitch se casa com Praskovia, tem com ela alguns filhos, suponho que sejam 7, não me recordo. A maioria desses filhos morrem, apenas 2 sobrevivem. A Praskovia não era rica, mas era alguém socialmente, provavelmente, bem situada, com ótimas relações. E Ivan Ilitch constitui uma família extremamente convencional com a Praskovia. Entretanto, a partir de um certo momento de sua vida, isso já por volta dos 35 anos, o Ivan Ilitch, após um simples incidente doméstico, no qual ele se choca contra uma maçaneta, ele passa a sentir dores agudas, dores crônicas no lado esquerdo do ventre. A partir disso, ele passa a sofrer de uma doença desconhecida, certo? Os médicos eles não conseguem chegar a um diagnóstico preciso, e gradativamente a saúde do Ivan Ilitch ela vai se arruinando, certo? As dores crônicas elas passam a se intensificar, ele não consegue mais se alimentar, ele também sente sempre um gosto amargo na boca, e a partir desse momento, a partir desse agravamento dessa afecção, o Ivan Ilitch passa a vivenciar uma vida oposta àquela que ele construiu com a Praskovia. O que acontece com o Ivan Ilitch? O Ivan Ilitch, apesar de ser um homem extremamente competente, apesar de ser um homem extremamente correto, vamos colocar assim, um homem que gozava de uma reputação louvável, apesar de constituir uma família, de viver de um modo convencional, uma coisa que fica clara ao longo dessa novela do Tolstói é que o Ivan Ilitch representa uma sociedade, de certo modo, apodrecida. O Ivan Ilitch constitui um relacionamento por conveniência, sem afinidade. Ivan Ilitch não cultiva relações afetivas com os seus filhos. Ivan Ilitch é alguém que procura sempre se orientar a partir da conveniência, e isso é algo que caracteriza as suas relações. O Ivan Ilitch é alguém que eu posso colocar, aliás, que se coloca como alguém extremamente superficial, certo? É uma vida ordinária, é uma vida sem grandes conflitos, é uma vida sem grandes rupturas, e é uma vida vivenciada sempre ao abrigo das convenções sociais colocadas pelas classes mais ricas. Essa é uma característica do Ivan Ilitch. As sociedades mais ricas, essas sociedades, elas se afastavam dos camponeses, certo? E essa sociedade, ela se orientava por uma hipocrisia gigantesca, certo? Ou seja, o que orienta as relações são os interesses de poder, e é nesse cenário de hipocrisia, de cinismo, que a novela se desenvolve. Entretanto, após adoecer, Ivan Ilitch começa a se afastar dessa realidade, certo? Ou seja, e começa a criticar a vida que levou até aquele momento. E aí, o que acontece? O Ivan Ilitch se arrepende, começa a se arrepender, e o seu último momento de vida consuma esse arrependimento. Ele se volta contra a sua vida, ele se volta contra os valores das classes mais ricas. Ele viveu sempre, como eu já deixei claro, se orientando a partir de ambição. Era um que se vangloriava do poder que exercia, da riqueza, do luxo em que vivia. E no último momento ele se arrepende. Se arrepende, culpa Praskovia, certo? Culpa a família e, de certo modo, passa a se sentir carente
Ou seja, a situação do Ivan Illich é uma situação de humilhação, é uma situação de opróbrio. É alguém que se humilha pela vida, que se arrepende da vida que levou e que passa a se humilhar, a se arrastar pelos laivos que se oferecem, vez ou outra, de uma possível recuperação. Entretanto, ele não se recupera, certo? E ele vem a óbito em função dessa afecção desconhecida. Entretanto, algo que acontece é que, em seus últimos momentos de vida, Ivan Illich se coloca questões que ele não se colocou ao longo de toda a sua história, que são questões como o que é a vida, como viver e qual o sentido dessa existência ou qual o sentido do seu sofrimento. Esse livro, eu só gostaria de deixar claro, é um livro extremamente... ele consegue causar um choque muito grande e o livro segue um ritmo de vertigem. À medida que se aproxima do fim, à medida que o sofrimento de se agrava, mais a reflexão em relação à morte ela se torna intensa e, por isso, chocante. Assim. Para responder essas perguntas, e agora eu vou passar para um segundo momento, eu gostaria de contrapor a concepção filosófica do Sêneca em relação à morte. Né? Esse livro do Sêneca, essa compilação, ela se refere de modo muito cirúrgico, o que é uma coincidência, a Ivan Illich, né? As questões que Ivan Illich se coloca em seu último momento. Então, vamos passar ao próximo slide. Como eu já disse, nesse livro, o Tolstói, como Ivan Illich critica a situação de concentração de renda, né? Já que os ricos eram muito ricos e os camponeses viviam em extrema miséria, os costumes sociais eles são carregados de hipocrisia e esses costumes sociais eles se orientam a partir de relações de poder. Uma das questões, como eu já disse, que o Ivan se coloca é viver. Como viver? É algo claro, não sei. Essa afirmação de que uma vida bem vivida é uma vida que se conduz a partir da razão. Né? Uma razão, a razão do homem sábio, um homem que cultiva a filosofia e que vivencia o ócio produtivo. O Sêneca vai afirmar que aprender a viver é, sobretudo, aprender a morrer. A morte, segundo Sêneca, ela não deve ser vista como algo repentino. Nós não nos deparamos, não nos confrontamos com a morte de uma hora para outra. A morte é uma vivência contínua e constante. Essa é uma afirmação de Sêneca e é significativo que o Sêneca vai dizer que a reflexão sobre a morte ela é crucial por fazer com que o homem possa se colocar sobre o sofrimento. Né? É a partir da reflexão sobre a morte, se livrando, superando o medo de morrer, a partir da filosofia, que o homem consegue se colocar acima dos infortúnios, acima do sofrimento, acima da fortuna. Nesse livro, o Edificar-se para a Morte, eu me refiro a esse, claro, para poder utilizar o aprender a morrer, o aprender a viver, poder utilizar sobre a ira, que, de certo modo, todos esses se referem à filosofia senecana. Entretanto, eu gosto desse Edificar-se para a Morte porque ele condensa, de certo modo, respostas e, sobretudo, apontamentos relacionados àquilo que Illich vivencia em seus últimos momentos. O Sêneca, como filósofo estoico, sobretudo como um representante do último grande florescimento do estoicismo, ele vai afirmar, ele vai compreender o cosmos como uma totalidade organizada por uma razão universal, o Logos. Para Sêneca, o destino de cada ser, de cada homem, se manifesta como um fragmento
como uma parte dessa racionalidade universal que organiza o mundo, ou a natureza. Para Sêneca, o homem que vive com grandeza é aquele homem que se conduz a partir dessa razão universal. Ou seja, aquele homem que aceita o seu destino, que aceita a sua destinação como parte de uma totalidade maior, e que a partir dessa aceitação consegue uma vida serena, uma vida fluida, uma vida bem vivida. Algo muito significativo no Sêneca é que ele vai afirmar que uma vida bem vivida não é uma vida longa, certo? É uma vida vivida com intensidade. Ou seja, uma vida para ser bem vivida, ela não precisa ser longa, ela precisa ser vivida com profundidade. O tempo vai aparecer para Sêneca como a única coisa que nos pertence. Nada desse universo nos pertence, a única coisa que nós temos é o tempo, e mais especificamente o tempo presente. O passado deixou de existir, o futuro não existe ainda, e a única coisa que nos resta são os instantes vigentes. Ou seja, o Sêneca vai afirmar a importância de que cada momento seja vivido do modo mais útil, do modo mais responsável, vamos colocar assim. Sêneca vai dizer que o homem que utiliza o seu tempo, que se apropria de cada segundo do seu tempo, o homem que aceitou a morte como condição da vida, esse homem se encontra em condições de lidar com o seu destino. Esse homem se reconhece, se coloca no mesmo caminho, no mesmo sentido da natureza. E só assim, apenas o homem que vive desse jeito, desse modo, pode, apenas o homem que se conduz a partir da razão, apenas o homem que cultiva a filosofia, apenas o homem que se apropria do seu tempo, certo? Ou seja, apenas o homem que vive com grandeza pode morrer com grandeza. Sêneca vai dizer que a morte é a consumação da vida. Ou seja, como consumação da vida, a morte, de certo modo, representa aquilo que a vida foi. Ou seja, quem vive com grandeza, morre com grandeza. Quem vive com medo, quem vive se ocultando, morre de modo vergonhoso. O Sêneca, ele vai estar inserido no contexto de Roma, Roma do século I após Cristo, e um dos hábitos culturais de Roma, nesse cenário histórico, era o suicídio, né? Ou seja, a morte voluntária. Inclusive, o Sêneca foi condenado ao suicídio, não foi uma morte assim tão voluntária, ele, muitas aspas. Ele vai se referir ao suicídio como uma morte, um modo de morte, de morrer com grandeza. A morte não é algo glorioso, mas é possível morrer com glória, né? Morrer com grandeza. Ou seja, a morte como um gesto voluntário, como um gesto de valentia. Vamos colocar assim. Essa é uma concepção do Sêneca. E em todo esse cenário aí, como eu já apresentei, essas concepções de Sêneca relacionadas à morte, relacionadas à passagem do tempo, relacionadas à relação do homem com o seu meio, todas essas coisas elas se apresentam de modo muito significativo em relação àquilo que Ivan Illich vivencia. E passando agora para um terceiro momento, eu gostaria de afirmar, essa é uma colocação que eu tenho visualizado na pesquisa que eu tenho realizado, que é essa aproximação entre Sêneca e Ivan Illich, é que Ivan Illich representa exatamente o exemplo daquilo que Sêneca critica com mais contundência. Por quê? Porque o Ivan Illich foi alguém que se guiou pela exterioridade. O Ivan Illich foi alguém arrastado pelo desejo de poder, pelo desejo de riqueza, pelo desejo de status, vamos colocar assim. O Ivan Illich não se apropriou do seu tempo, não utilizou o seu tempo de modo responsável. O Ivan Illich não considerou-se como ser finito, não conviveu com a
atividade da morte, não cultivou a filosofia, ou seja, não refletiu sobre a sua finitude. O Ivan Illich, e algo que é mais característico é que, em seus últimos momentos, o Ivan Illich vive do modo como morreu, do modo ordinário. O Ivan Illich se humilha pela vida, e é nesse contexto que eu me refiro ao suicídio voluntário, né? Ou seja, se suicidar seria algo grandioso para o Ivan Illich, porque o sofrimento era algo que o impedia de continuar vivendo, né? É algo que comprometia o exercício da liberdade, que é um valor extremamente relevante para o Sêneca. E o Ivan Illich representa essa humilhação daquele que rasteja pela vida, independentemente de sua liberdade. O Ivan Illich é alguém que cultivou relações sempre superficiais, é alguém que foi determinado pela exterioridade e que, de certo modo, foi extremamente lacerado pelo sofrimento, né? Em momento algum, ele conseguiu se colocar em superioridade em relação ao infortúnio, e quando o infortúnio chegou, ele foi arrastado. Essa é a realidade do Ivan Illich. Só uma excrescência mesmo, para concluir, porque eu já estou no limite, já passei 20 minutos. Eu só gostaria de lembrar, Ivan Illich, um homem que agoniza, ele resiste ao seu destino, à sua finitude, ele se arrepende da vida que viveu, ele apresenta um grande medo da morte, e o fim da sua vida é marcado por angústia, sofrimento e humilhação. Aqui eu ia fazer só mesmo uma parte, que seria uma excrescência, né, uma contraposição com Quincas Belo d'Água, mas eu me sinto contente, foi satisfatório eu conseguir apresentar, esse que era o objetivo da minha apresentação, uma aproximação entre o pensamento de Sêneca e a vida de Ivan Illich. É isso, agradeço muito a oportunidade. Muito obrigado, André Silva, excelente trabalho. Como nós começamos alguns minutos atrasados, nós vamos deixar as perguntas para o fim, tá bom? E nós vamos, então, entrar agora com o Brennan Modesto, que é mestrando da UFPE, e vai falar sobre cartas para um filósofo, uma experiência de pensamento. Brennan Modesto, seja muito bem-vindo. Se quiser, pode fazer uma pequena apresentação e você tem 20 minutos para a sua fala. Obrigado. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, Aldo, e a toda a organização do evento. Antes de tudo, eu gostaria de enfatizar que, definitivamente, eu não sou um pesquisador do estoicismo. Eu realmente estou num limbo. Só que eu pesquiso, na verdade, decolonialidade e filosofia da educação. Mas, ano passado, quando eu ainda era graduando e estava desenvolvendo atividades no programa Residência Pedagógica, surgiu a ideia de adaptar uma atividade que um professor e um grande amigo meu, Suzano Guimarães, hoje professor da UFPE, me sugeriu em aula, ainda durante a graduação também, que é o exercício de dialogar com o texto filosófico. Isso, para mim, enquanto graduando, foi bastante interessante, porque eu nunca tinha passado pela experiência de dialogar de maneira pessoal com o texto filosófico. Sempre foi no modo acadêmico de citação e explicação da citação, de modo a escrever artigos. Mas quando Suzano me propôs a escrever uma carta para o filósofo, no sentido de dizer, poxa, cara, massa o que tu fala, mas discordo aqui, discordo ali, a relação parece muito mais orgânica e foi bastante interessante o modo como eu pude absorver os conceitos daquele pensador. A partir disso, junto com o meu preceptor na residência pedagógica, o Dr. Sérgio Ramos, professor do Colégio de Aplicação da UFPE, elaboramos a ideia de trazer essa atividade para a sala de aula, para uma turma de terceiro ano, uma turma que está um momento de muitos hormônios, muito ávida por conta do vestibular, com ansiedade, insônia, tudo isso, que são coisas muito corriqueiras do nosso dia a dia.
Mas, antes disso ainda, antes de entrar propriamente no texto, eu preciso reiterar que alguns fatores, por conta da pandemia, comprometeram o desenvolvimento do trabalho. Eu sequer conhecia o GT Epiteto, de fato, não conhecia, não tinha ouvido falar da existência dele. Estava procurando eventos na Ampof, surgiu o GT Epiteto. Eu pensei, poxa, a gente fez essa atividade com o manual, com a elaboração de cartas, o envio de cartas para o Epiteto, e a gente não conseguiu terminar, que seria o Epiteto respondendo essas cartas, os próprios alunos dialogando entre si. E, embora a gente não tenha conseguido terminar, foi uma experiência interessante. Mas a tristeza que eu tenho é de não ter conseguido acesso às cartas. O colégio de aplicação, no momento, se encontra fechado, eu não resido mais no Recife, e o meu professor orientador não conseguiu ter acesso para as cartas, propriamente ditas, as produções dos alunos, para que eu pudesse fazer um levantamento melhor, algo mais substancial sobre isso. Então, minha apresentação vai girar, não, vai ser algo entre um relato de experiência e uma exegese de Epiteto. Embora nenhum dos dois conceitos caiba bem e consiga dar conta do que é que eu estou fazendo. É algo até um tanto experimental e me sinto incomodado de fazê-lo. Mas, de toda forma, pelo que conheço, o estoicismo, em específico a filosofia de Epiteto, gira em torno de um princípio: fazer uma filosofia enquanto modo de vida. Ou seja, facta, não verba, feitos, não palavras, quando trazidas ao campo mais educacional. Ao fazer isso, pensamos na ética enquanto uma espécie de educação moral. Ou seja, a perspectiva de Epiteto não é de informar, mas de formar almas. Para além disso, existe um segundo princípio, a ataraxia, a consciência da primazia do mundo contraposta à nossa vontade ou capacidade de modificar a realidade. Bem, quando conseguimos controlar os desejos, é possível não deixar se afetar por causas externas. Chegamos a um estado de paz mental, por assim dizer. A liberdade e a felicidade não provêm destes bens, mas do desprendimento das coisas que não estão sob o poder do indivíduo, porque não representam nada da alma. Ou seja, a felicidade não provém de bens físicos, de bens de consumo ou de qualquer outra natureza, mas sim vem de bens espirituais, vem da nossa relação com a nossa própria moralidade, da nossa construção enquanto sujeito moral. Ou seja, compreender as relações entre Euroia, fluxo da vida, ou providência, enquanto uma ordenação natural do universo, as coisas boas, mas indiferentes, e a posição que o humano deve tomar em relação a tais, deve ser, para Epiteto, um desprendimento e a abnegação. Desprendimento e a abnegação por completo das coisas que fogem ao poder do homem, principalmente quando se quer controlar as leis do destino, como os fenômenos climáticos, a riqueza, cargos públicos, a morte, a vida e etc. A causa principal da infelicidade, segundo Epiteto, se dá por conta de uma má formação da moralidade. Podendo-se traçar um paralelo com uma certa razão instrumental, como diria Adorno. Neste sentido, o professor se tornaria um vendedor de conhecimento, alguém que deposita conceitos, deposita ideias no estudante que está ali aprendendo de maneira passiva. Também poderíamos trabalhar com Paulo Freire e com a educação bancária, a critério. Neste caso, o indivíduo é formado apenas para reprodução e para consumo, tornando-se parte integrante de um processo que constitui a máquina capitalista, embora possa estar bem valendo de um anacronismo. A educação moral, proposta por Epiteto, está fora da disjunção entre ter e ser, ou pelo menos parece estar fora dessa disjunção. Não se preocupa com a busca por bens materiais e a satisfação de insaciáveis prazeres, que não raramente desembocam em hedonismos, num sentido amplo do termo. Em contrapartida, vai de encontro às diversas instituições e aparelhos ideológicos se valendo de auto-sé. Epiteto aponta, na verdade, que a formação moral só pode e só deve ser feita com base no exercício, no hábitos.
compreendemos a escola enquanto espaço de formação. Podemos compreender, na verdade, uma relação, estabelecer um paralelo entre as relações de Epiteto de formar e informar com as notas de Simão Rodrigues, um filósofo venezuelano do século XIX, entre educar e instruir. Ainda que educar ou instruir façam parte da formação, façam parte da escola, por exemplo, educar e instruir podem esgotar a formação ou a educação, o processo de formação ou um processo educacional. A adolescência, via de regra, é marcada por um vazio, um abismo, uma lacuna, ou mesmo um impasse, uma série de impasses, na verdade, de ordem ética, de ordem existencial, os quais não podem ser preenchidos propriamente por prazeres de ordem orgasmática que a sociedade contemporânea e talvez a sociedade historicamente, ou todas as sociedades, tenham incitado a todo momento. Talvez estes preceitos de educação moral do Epiteto sejam hoje quase intangíveis, ou pelo menos parecem ser muito distantes da nossa realidade. O modo como ele escreve é distante da nossa realidade. Para além dos séculos que nos separam, o pensamento de Epiteto, o pensamento dos estoicos como um todo, o pensamento de todo mundo da tradição helenista, do momento helenista que seja, nos parecem muito distantes, ainda enquanto graduandos de filosofia. Quanto mais se aproximar isso de estudantes do ensino médio. Mas, ainda que estejam distantes, podem nos trazer algo novo. A distinção entre bens de alma e bens do mundo, ou bens da alma e bens do mundo, é o tipo de impasse que estava presente no mundo dos estoicos e está presente no nosso mundo, está presente contemporaneamente. Pois bem, vamos passar a uma análise mais própria e mais detida ao que seria o estereótipo, na verdade não, como posso dizer? Uma abstração do estudante, do padrão estudantil, do padrão discente do Colégio de Aplicação da UFPE. Bem, dentre as séries de fatores que marcam o estudante do CAP da UFPE, a gente tem dois muito específicos, raça e classe. O corpo discente é, via de regra, de classe média ou média alta, de pele branca. Se tem engajamento político, das raras vezes que se faz presente, é muito salutar e pontual em grupos muito específicos de estudante. Ou os que vêm de histórico familiar de família progressista, ou aqueles que se veem na necessidade de questionar a sociedade por conta de sexualidade, gênero, ou muito mais raras vezes, quando colocam em xeque sua posição na sociedade por conta de classe ou de raça. Ou seja, o corpo discente do CAP não só está imerso no mundo onde tudo é mercadoria, no mundo onde tudo se esvai em termos de capital, de obsolescência e outras séries de discussões que não cabem ao momento. O corpo discente do CAP não só está imerso nesse mundo, marcado por status, consumo de mercadorias, objetos de desejo, mas as mercadorias, os objetos de desejo, o consumo e o status fazem parte viva e ávida do seu cotidiano. Em conversas de corredor, em conversas paralelas em sala, em tirar dúvida de aluno por WhatsApp, afinal, eu não era um professor propriamente dito, era um estagiário, o que me permitia, na verdade era um residente, análogo ao estagiário, o que me permitia uma relação mais próxima com os estudantes. Era bastante notável que viagens para Dublin, Bariloche, Orlando são tão corriqueiras quanto idas à padaria. Enquanto outros, inclusive eu, sonhávamos em ganhar bicicletas e carrinhos da Hot Wheels, por exemplo, de 10, 15 reais, aos 15 anos, muitos dos alunos ganhavam lanchas, o que, embora nada disso em si seja problemático, pode ser apresentado enquanto uma espécie de sintoma. Bem, na mesma medida em que se tem acesso,
em que aqueles estudantes têm acesso a toda sorte de bens de consumo, parece ainda ser orgânico da adolescência, ou até mesmo um fator agravado pela nossa geração, pela atual geração, da minha para frente, no caso, que a gente chama de geração alfa, uma profunda noção de descontentamento, de vazio e de incompletude. Muitos apontam que as condições macroeconômicas e geopolíticas determinam, ou pelo menos são fatores de bastante influência nisto, mas, ao que parece, desde o surgimento do conceito de adolescência, essa fase intermediária entre a infância e a vida adulta, esse tipo de sentimento, esse tipo de questionamento se faz presente. E, de fato, longe de mim querer que uma filosofia, um conjunto de filosofias possa ter um caráter terapêutico. Não quero dizer que Epiteto, Simão Rodrigues, Adorno, Marx, Durkheim ou qualquer outro tipo de pensador que não seja das áreas que prioritariamente se debruçam sobre a psique sejam de caráter terapêutico. Mas digo que, se pensarmos a filosofia enquanto modo de vida, assim como diria Pierre Hadot, talvez seja possível observar que as reflexões compiladas por Arriano possuem um caráter profundamente ligado ao bem viver. Não enquanto uma filosofia do prazer, aos modos do que Epicuro teria feito, é verdade, mas a hipótese que aponta é que o pensamento de Epiteto, suas teses sobre a apatheia, sobre a euroia, a formação ética para a compreensão do que está e não está sob domínio humano e sobre o fluxo natural da vida, podem ser vistos como um referencial, se não como algo necessário e profundamente útil para períodos críticos da vida humana, como o caso da adolescência. Haja vista as mudanças de postura apresentadas pelos discentes do colégio de aplicação. De fato, eu não tenho como tecer mais comentários mais rígidos ou mais... Vou carecer de conteúdo, de fato, careço de referências para o momento, porque não tive acesso às cartas dos alunos. Mas, se bem me recordo, pelo menos por turma, especificamente, eu acompanhei o terceiro B, salvo engano. No terceiro B, a gente tinha o estereótipo de ser a turma mais burguesa do colégio. A turma que tinha menos preocupação com questões sociais, a turma que tinha uma renda muito mais alta. É o caso do aluno que ganhou uma lancha, enfim. Mas, para além disso, as posturas, inclusive do aluno dono de uma lancha, mudaram bastante depois da leitura e da necessidade de dialogar com o texto. E, embora o professor saiba, todo mundo que lide com a educação básica, talvez até com o ensino superior, com o magistério superior, é nítido que uma turma de 40 alunos ou de 60 alunos, enfim, a minha tinha 25, é nítido que ainda numa turma de 25, de classe média, com boa estrutura familiar, de regra, é nítido que nem todos os estudantes estão ali se debruçando sobre o texto e pretendendo fazer um diálogo legítimo. Mas dos poucos que fizeram, dos poucos que conseguiram fazer essa atividade, esse exercício realmente, o exercício de dialogar com o filósofo, tivemos um resultado interessante. Boa parte das posturas, talvez muito, algumas posturas que os alunos apresentavam anteriormente, ao longo do ano, durante os períodos de discussão do texto em sala, de período de meses, creio que foram 3 meses para a leitura e elaboração das cartas, eles dialogaram bastante entre si e sobre a sua vida, sobre Enem, por exemplo, que é algo que assusta todo terceiranista, assusta todo vestibulando, mas é algo que, em última instância, não está sob o controle deles. E podemos notar, pelo menos, quanto às aulas de filosofia, uma mudança de comportamento. E se, em um contexto micro, a mudança é perceptível e parece algo frutífero, acho que uma experiência de escrever cartas para um filósofo, escrever cartas filosóficas, por assim dizer,
sejam bastante interessantes enquanto recurso didático. Com isso, concluo minha fala e agradeço novamente ao Marcos e ao... Rapaz, esqueci o nome do senhor. Aldo Vinicius. Obrigado, Marcos. Tá certo, Brenan. Muito boa fala. Obrigado. Muito obrigado pelo seu trabalho. E agora nós vamos dar continuidade às nossas atividades dessa tarde e vamos introduzir aqui também o Davi Silva, que é um graduando da UFS e vai falar sobre as 3 atividades da alma em epiteto: preparação e direção para o saber fazer histórico. Davi, seja muito bem-vindo, fique à vontade, aproveite bem os seus 20 minutos e se tivermos perguntas, faremos então a abertura de um espaço para perguntas depois da apresentação do Davi, tá bom? Obrigado, Davi, pode iniciar a sua fala. Tranquilo, Marcos, muito obrigado pela apresentação breve. De antemão, né, antes de entrar propriamente na minha fala, né, por assim dizer, devo ressaltar, né, que o trabalho que eu vou apresentar agora, ele faz parte de um recorte, né, do último PIBIC que eu fiz com o Aldo, compreendido 2019 a 2020, salvo, isso mesmo. E, enfim, ele teve como base um estudo mais geral, tanto sobre a filosofia de Epicteto, né, como entrando no texto A Hermenêutica do Sujeito, né, que é um compilado de aulas proferidas pelo Foucault. Então, já inicio, né, até meio que já direcionando, né, a fala, que eu vou fazer uma relação, né, pegar algumas chaves de interpretação do Foucault para pensar, né, os escritos do Arriano, né, enfim, das diatribes do Epicteto. Então, basicamente, eu vou trazer qual é o lugar do mestre, não é, nesse saber fazer, né, nessa preparação para o saber fazer do estoico, e qual é o caminho, né, por onde se perpassa esse caminho, né, qual é a base, certo? As 3 atividades da alma, né, ou as disciplinas, né, como chama o Bolinati, basicamente, como o Aldo mesmo diz, né, o programa educacional, né, de Epicteto. Então, ali é que está a base de como vai se proceder aquela mudança, né, no sujeito, como vai se proceder, por assim dizer, a terapêutica da alma, né, que vai compreender, enfim, as bases do sistema, né, física, lógica e ética. E aí entra, no caso, mais especificamente, né, quais são as 3 atividades e as relações, né? A atividade da física é a atividade do desejo e da repulsa, né, que é o orexis e a éclise. A da lógica, por sua vez, é a sincatastese, né, que é a questão do assentimento, né, que aí se dá, por exemplo, em teste de representações, né, enfim. E a ética é a parte da hormé e da formé, né, que é basicamente a ação, né, onde se vai buscar meio que, é como se fosse o fim, né, da pretensão, né, de mudança no sujeito, porque ele vai agir, né, de acordo com aquela teoria que está sendo aprendida, né, e esse processo não termina, né? Quer dizer, só a morte termina esse processo. A vida é uma prova, nesse sentido. Então, vamos lá, né, qual é o ponto da direção? Né? O que é que faz ou fez, por exemplo, o Epicteto e aquele que tem a figura do mestre, né? Que é a figura do mestre, Sócrates, Epicteto, Crisipo, etc. Como remonta Foucault, ele chama esse processo educativo, por assim dizer, por parte do ensino do mestre para o discípulo, de psicagogia, né? Que é basicamente um mestre que faz a transmissão da verdade, que tem o objetivo justamente de mudar o modo de ser daquele sujeito. No caso de Epicteto, para a gente ser mais específico, essa mudança se dá justamente em você passar a prestar atenção somente naquelas coisas que estão ao seu encargo, em última instância, né? Porque aí tem também a questão dos preferíveis, né? Dos indiferentes, que não há como deixar de lado, mas o grande foco é
as coisas que estão sem encargo devido justamente ao progresso moral, né? Que vai ser, enfim, um grande ápice, né? Que é um ápice, na verdade, que nunca se chega, né? Que é constante, que é essa busca por esse progresso moral, né? Então, é isso, né? Esse é o lugar do mestre, basicamente. E o caminho para se chegar a fazer, vamos dizer, esse tratamento, né? Tratamento com relação à ética, tratamento com relação à lógica e tratamento com relação à física, aí eu vou pegar, né, a chave de interpretação de Foucault, que eu acho muito interessante, que é a questão do, vamos dizer assim, da ascese, né? Que é você compreender essa transformação pensando duas atividades principais, que é a Meletan e o Gimnase, né? A Meletan é uma espécie de trabalho do pensamento, que a gente pode pensar também como meditação, né? E meditação não é no sentido geralmente veiculado, né? De você sentar, fechar o olho e tentar dissipar os pensamentos ou algo tipo. Não, é você, por exemplo, fazer um teste de representação, né? Você estar em contato com algum fenômeno, analisar aquele fenômeno e ver como agir no que diz respeito ao que veio a você daquele fenômeno, né? Qual ação será condizente para que eu seja, para que eu esteja, né, em conformidade com a natureza, o que significa dizer que eu estou agindo de acordo com aquilo que está ao meu encargo, eu tenho consciência daquilo, eu estou atento naquele momento. A segunda parte, né, além do trabalho do pensamento, a gente tem o Gimnase, né, que é basicamente a prática, né, já é a ação, né. Gimnase é o exercício, já em prática, né. E aí vão ter vários modos, né, você tem as renúncias, você vai ter as suas atitudes, né, de fato, como você se comporta em um ambiente, sei lá, você indo para um banquete, vou tentar pegar a analogia da época, indo em um banquete, você não vai se alimentar em demasia, porque você não, desse modo, você não estará agindo com comedimento, né, no que diz respeito à alimentação, tal. E aí a gente entende já a prática da coisa, né? Então, é basicamente esse, né? Isso, né? O que eu queria pincelar de início, né? Trazendo essa base toda aí, que é onde se situa o lugar do mestre e, ao mesmo tempo, qual é o caminho que o mestre vai passar para o aluno, né? Tentar auxiliar na mudança de vida daquele sujeito, né? Para que consiga, por sua vez, né? Alcançar, mas aí a gente tem que pensar sempre como um progresso, né? Não tem um fim, só um fim aparente, porque você nunca se chega, né? Enfim, vão vir sempre impressões um pouco mais pesadas, que só a razão não pode lidar, por exemplo, com uma fantasia traqueia. Mas o grande foco é esse progresso, né? Enfim, o programa da educação é para a vida toda, né? Se a gente for pegar o ponto de vista do estoicismo, na verdade, eu tenho que ser mais específico, né? Porque o estoicismo antigo ainda tem alguns que acreditavam no sábio ideal, né? Então, sendo específico do estoicismo imperial, mais específico ainda Epicteto, a gente tem esse ponto do progresso, né? Que é o Prócopo, né? Aparece na diatribe 1.4. E é isso, né? A gente tem esse caminho, tem esse mestre, né? Que vai estar lá no auxílio, na pretensão de guiar, né? Esse sujeito, né? O aluno dele, a fazer uma mudança em si, né? Essa é a própria condição do saber filosófico, é uma mudança interna. E o que é essa mudança interna? É uma mudança nas suas disposições com relação ao mundo, que basicamente é um retorno a si, né? O que Epicteto busca e o que ele defende com essa questão do que é meu encargo, do que não é meu encargo, é um retorno a si, né? Isso eu diria o Foucault. Assim, vale lembrar que, como um pesquisador chamado André Yazbek ressaltou bem, num artigo que eu li recentemente, e também entrou na pesquisa, né? Que o Foucault não dispensou um estudo sistemático com relação ao Epicteto, porém, há um foco, né, dentre todos, né, para se pensar a questão do cuidado de si, Epicteto, né, e os escritos do Arriano, né, que representam, né, o sistema de Epicteto, né.
Então, uma outra coisa que eu posso trazer também, associado a isso, é uma crítica que frequentemente fazem, né, aos escritos de Epicteto, né, que é o silêncio dele à física, né? Eu lembro que o Tarquínio já fez um trabalho sobre isso, em uma parte de um trabalho dele, né, ele falou sobre isso, que, na verdade, a física, como eu acabei de trazer, né, já até demonstrando isso, ela está inerente à filosofia dele, apesar dele não tratar sistematicamente sobre aquilo, de fazer de o Arriano ter trago tratados do Epicteto sobre, ou então dele não falar muito nos 4 livros que veio para a gente, né, das diatribes. Mas, por exemplo, já no início do manual, a gente tem ele dizendo que, inicialmente, no início do processo, né, de terapêutica da alma, você tem que meio que suspender o desejo, porque você ainda não consegue desejar o que é de acordo com a natureza. Então, você está no início do processo. No início desse processo, a melhor ideia seria justamente fazer essa suspensão. Então, aí ele já fala do desejo, tá? E aí eu sigo vamos dizer que essa hipótese, né, do Goguenard, né, se eu não me engano é Jean-Baptiste Goguenard, que ele traz justamente essa correlação entre o sistema, física, lógica e ética, e a questão da ação relacionada à ética, a questão do assentimento relacionado à lógica, e a questão da física relacionada ao desejo, que a gente pode encontrar em Epicteto. Então, era basicamente isso. Eu queria trazer como é que se dá, né? Então, esse lugar do mestre ali, qual é o auxílio dele nesse processo de preparar um sujeito para se apropriar, vamos dizer assim, do saber fazer estoico, e, enfim, qual é o caminho, né? Por onde se procede esse caminho, né? Aí a gente vê a importância dessa tripartição do sistema, como ela está bem coesa, conectada. Enfim, acho que era basicamente isso. Busquei ser breve, né? Também, enfim. Eu fico aberto para as perguntas aí. Muito obrigado, Davi Silva. Obrigado por sua apresentação. Boa pesquisa no Epicteto, né, trabalhando com Aldo Dinucci. Vamos ver, então, se nós temos perguntas aqui específicas para os nossos palestrantes. Temos aqui parabéns, Davi, da Aura Daniela Dantas de Santana, não é? Obrigado. Davi, como as coisas, o aspecto que você apresentou, né, sobre Epicteto, e talvez tenhamos mais pessoas envolvidas. Joelson Nascimento, você está aí presente agora? Estou, sim. Olha ele aí. Ok, se apresenta, por favor. Aldo Dinucci. Ok. Joel, você tem uma pergunta específica para o Davi nesse momento? Sobre a apresentação dele a respeito do Epicteto? Não, já falei, realmente, é um trabalho que está começando, e eu já falei da primeira vez, eu acho que Davi fala muito bem, sabe? Ele consegue transitar, apesar de estar iniciando no estoicismo, eu acho que ele transita de uma forma um pouco confortável. Eu já não tenho esse conforto todo, ainda estou adquirindo, mas eu acho que ele transita de forma bem confortável realmente pelo estoicismo. Realmente tem um grande trabalho. É só um incentivo mesmo para poder Davi continuar nesse caminho, que eu acho que tem tudo aí para dar certo. Valeu, Davi. Muito obrigado, Gelson, pelo feedback. Fico muito agradecido. Muito bom, muito bem feito, Davi, parabéns. Muito obrigado, Aldo. Obrigado, então. Eu acredito que esse primeiro momento de atividade da tarde, não é, Aldo? Estamos fechando. Temos aqui um comentário do Antônio Carlos Rodrigues, dizendo muito bom, adorei. Temos um comentário do Vilmar Prata, o trabalho dele se aproxima do meu, não é?
Temos um comentário aqui do André Cardoso dizendo excelentes palestras, obrigado, amigos. Né? Então, temos aí um bom envolvimento das pessoas e, nesse momento, a gente vai, então, fechando esse primeiro bloco. Às 15h30, o Aldo Dinucci estará voltando para a apresentação da palestra da Juliana Ágil. Mas antes, tem aqui um comentário do Antônio Carlos Oliveira Rodrigues, que diz: li recentemente o Collar-D e ele simplesmente não reconhece a dimensão da física em epiteto. Né? É mais uma informação. O John está dizendo muito bom esse grande projeto. O Carlos Enéas está dizendo parabéns, ótimas falas, né? Então, obrigado aí pela participação de todo mundo, se nós não temos mais nenhuma pergunta aberta. E às 15h30 voltamos com a Juliana Ágil, né? Então, até breve e contamos com todos vocês daqui a pouco. Um abraço a todos. Esse link vai permanecer aberto? Será um outro link. O Aldo vai criar né? um outro link e mandar para todo mundo. Tá bom? Ok. Um abraço. Pessoal, boa tarde. Obrigado, Davi. Boa tarde. Até a próxima. Valeu.